Pai do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 3 do terceiro trimestre de 2025, a lição 3 que tem o tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho, né? Porque a igreja ela tem que ser fiel à pregação do Evangelho, porque Jesus veio, ele pregou o Evangelho e incumbiu agora a igreja de continuar a missão que ele começou. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, porque mesmo a igreja estando em perseguições, mas ela cresceu e cresceu muito, e mesmo com perseguições, nós não devemos ficar isentos de pregar o evangelho, temos que continuar pregando esse evangelho, um evangelho que cura, que salva, que liberta e que dá direito ao mais vil pecador à eternidade. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da terça-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15, bastante conhecido, né? Que diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tá vendo? Essa foi a ordem que Jesus deixou para todos os seus discípulos, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, independente de quem seja ela. Mas nós temos que pregar esse evangelho. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer a vocês muito obrigado. Verifique o seu sino de notificação, porque nós estamos percebendo que o YouTube não está entregando nossos vídeos. Então dê uma verificada nele se for possível. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. E se você estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária da terça-feira, Marcos capítulo 16, versículo 15. E diz assim para nós o nosso comentário. A missão da igreja não mudou. O mesmo Jesus que deu essa ordem aos discípulos é o que nos chama hoje. Jesus nos chama hoje para pregar o evangelho a toda criatura, que é isso que deve ser feito. Nós não podemos nos isentar de pregar o evangelho, porque alguém pregou o evangelho para nós, então agora nós temos que pregar o evangelho para outras pessoas. Né? Não podemos ser espectadores, devemos ser mensageiros. Se somos salvos, então somos enviados. O mundo ainda precisa ouvir que Jesus salva, liberta e transforma. O mundo ainda precisa ouvir. Tem muita gente ainda no mundo precisando ouvir que Jesus salva, né? Liberta e transforma. Porque tem gente que não ouviu ainda, tem pessoas que não ouviu ainda. E quem deve fazer isso é quem? A igreja, os discípulos de Cristo, aqueles que foram alcançados por esse evangelho, devem continuar a missão que Jesus começou, levar o evangelho a toda criatura, independente de perseguição, independente de ser morto, independente de passar por dificuldade, mas nós temos que continuar a missão que Jesus começou, né? Pregar o evangelho a toda criatura, que é o de Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Jesus cumpriu a dele, agora nós temos que cumprir a nossa. Pregar esse evangelho a todos, independente do local que nós estejamos. Se estiver na fila de um banco, se estiver na faculdade, se estiver numa escola, se estiver no meio da rua, se alguém der uma oportunidade, fale de Jesus para ela, porque ela precisa ouvir de Jesus, porque Jesus ele está voltando. Nós não sabemos dia nem hora, mas pode ser a qualquer momento. Ele veio, ele foi, mas em breve voltará. Amém?